Dizia o grande cardeal Guy de Poitiers, chamado intolerante: se vocês estão condenados a ver o triunfo do mal, nunca o aplaudam. Nunca digam ao mal, isso é bom. Nunca digam a decadência, isso é progresso. Nunca digam a noite, isso é luz. Nunca digam a morte, isso é vida. E eu dizia, o grande cardeal, não só a seus contemporâneos do século XIX, dizia-o para a posteridade, dizia-o para nós que vivemos tempos inegavelmente de grande confusão intelectual. Que tempos são estes? São os tempos do subjetivismo, são os tempos do relativismo. O relativismo invade tudo, quase todas as mentes, quase todos os lares, até redutos que eram milenares bastiões inexpugnáveis da verdade. Invadem tudo, invade tudo. É como um esmagamento da verdade, o reino do relativismo, que não é senão o reino da opinião. Mas de que opinião estamos falando? Será a opinião de que falavam os gregos chamando-a doxa? Aquela mesma opinião que os primeiros filósofos gregos tanto criticavam como oposta, como contrária, como negação do intelecto ou da razão? Será essa mesma doxa que, no entanto, já Aristóteles como que revalorizava, dando-a o espaço do provável, que é a dialética. A opinião revalorizada por Aristóteles como sujeito do espaço chamado dialética, espaço científico, abaixo, obviamente, da lógica. Será aquela opinião que, por um auto-engano, por um equívoco qualquer, se crê verdadeira, e que, por se crer verdadeira, debate com as outras opiniões, debate para convencê-las de que as outras estão erradas? Não. Infelizmente não. Nem isto é esta opinião que graça no reino do relativismo, que são estes tempos de grande confusão intelectual em que vivemos. A opinião que hoje graça, que hoje reina, que hoje impera, é a opinião que se quer verdade enquanto opinião. Pensemos nisso, não se trata de mero jogo de palavras. Quem nunca viveu uma experiência semelhante a essa que eu vou contar? Tentando convencer alguma pessoa de uma verdade qualquer. Claro que verdade, porque você a crê, porque você crê nela. Tentando-a convencer da justeza dos seus argumentos, da justeza do seu ponto de vista, da verdade, da intrínseca, da certeza daquilo que você diz. Tem com essa pessoa um diálogo de horas, ou melhor, um monólogo, porque a pessoa, em geral, te olha, em geral, balançando a cabeça como que afirmativamente, sempre com os olhos brilhando de admiração pelos impressionantes argumentos que você aduz em favor da sua tese, e ao final de 1, 2, às vezes 3 horas, às vezes uma tarde inteira de conversa, de discussão, ou melhor, de monólogo, vira-se a pessoa para você e diz o seguinte: perfeito, maravilhoso, que capacidade a sua para argumentar, mas é a sua verdade, eu tenho a minha, fico com ela. É isto que eu digo que é o reino da verdade, da opinião que se quer verdade enquanto opinião. O que quer dizer mais propriamente isso? Quer dizer que a opinião é verdade enquanto e apenas enquanto é opinião, da mesma maneira que a opinião do outro também é verdadeira. Ou seja, a cada opinião o direito de cidade, o direito de cidadania na cidade da verdade. Isto é propriamente uma loucura coletiva, uma loucura multitudinária. É este o mundo em que vivemos. O reino da verdade, da opinião, que se quer verdade enquanto opinião, que é uma das zilhões de verdades que são opiniões com direito de cidade. Pois bem,
Mas isso não nasceu hoje. Não nasceu na época do cardeal Pio. Não nasceu na Revolução Francesa. Não nasceu no Renascimento. Não nasceu no humanismo. Não nasceu sequer nas raízes medievais do mundo de grande confusão intelectual em que vivemos hoje. Nasceu muito antes. Nasceu na democracia ateniense de antes de Cristo. Nasceu nela e em razão dela. Nasceu com os sofistas, como vamos ver ao longo do curso. Pois bem, mas dentro desse reino da opinião que se quer verdade, porque, enquanto opinião, há como que dois polos principais, que não se digladiam, obviamente, respeitam-se enquanto verdades relativas ao sujeito que a enuncia, mas que, de uma maneira geral, configuram dois polos antagônicos, digamos assim. Um é o que podemos chamar de panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é o confundir espiritual ou materialmente Deus e o mundo e Deus. De alguma maneira, é confundir as duas coisas. E isso, o panteísmo, que pode ser, repito, de cunho espiritual, espiritualista ou materialista, tem também uma longuíssima história. São mais ou menos 3.500 anos de história e nasceu, como veremos, nada menos que a sombra do Himalaia. De alguma maneira, penetrou no que hoje é a Europa e chegou com toda a sua miséria até os nossos pobres dias. Mas há um outro polo, a outra opinião, que se quer verdade enquanto opinião e que aceita o outro polo enquanto verdadeira, porque opinião. É o polo do agnosticismo. Ou seja, da impossibilidade, segundo seus opinantes, de que se possa conhecer a Deus. Este agnosticismo, que começa como uma espécie de dúvida absoluta ou metódica, acaba o mais das vezes no ateísmo. Pois bem, nesse mesmo reino da opinião, nesse mesmo reino da doxa, que se quer verdade, porque ou enquanto é doxa, como que se digladiam, entre aspas, esses dois polos. Temos, portanto, com este curso, que nos manterá em contato durante longos 4 anos, um triplo objetivo. O primeiro, o de ajudar a dissipar as névoas desse reino da opinião na mente de quantas pessoas possamos alcançar e na medida da nossa modesta escala e alcance. Normalmente, bastaria com que se voltasse ao que se chama senso comum. Sim, porque o reino da opinião, que se quer verdade enquanto opinião, é o antissenso comum. E o senso comum é sinônimo absoluto de razão natural. Aquela que nos é natural, aquela que nos trata como uma espécie de metafísica implícita e que nos diz que este reino da opinião, que se quer verdade enquanto opinião, é absolutamente falso. Bastaria. No entanto, é tão esmagador o reino dessa doxa que se quer verdade enquanto doxa, é tão esmagador. Já vem de tanto tempo, é tão longo, é tão profundo, é tão enraizado, é tão cravado no mais fundo das almas e dos corações, pelos meios de comunicação de massa que há, hoje em dia, que não basta, não é possível um retorno, um simples retorno ao senso comum ou razão natural. Ela é frágil diante dos ataques insidiosos desse tipo de doxa. É preciso ir além. É preciso já alcançar, superar a própria razão natural, no sentido de chegar ao seu mesmo ápice,
E seu ápice não é senão as ciências filosóficas do ângulo do realismo aristotélico tomista. Esta é a única arma que nós temos hoje em dia para nós mesmos nos fortalecermos e defendermos dos ataques insidiosos da doxa atual. Dessa doxa que nasce em razão da velha democracia ateniense e que chega hoje com ares, com fumos de rainha absoluta. Só dotados, só armados, só munidos dos instrumentos filosóficos que nos permitem, que nos propiciam o aristotelismo, o tomismo, é que seremos capazes de, por nós mesmos e por quantos possamos alcançar, nos defender e derrotar, ainda que em escala modesta e parcial, este ataque, este triunfo do mal de que falava o cardeal Pio. Também pretenderemos mostrar neste curso, ao longo destes longos 4 anos, que são perfeitamente falsas, errôneas, equivocadas, que não têm direito de cidade. Nem sequer o panteísmo, nem tampouco seu oposto, que é o agnosticismo. Nem o confundir Deus com o mundo com Deus de alguma forma espiritual ou materialmente, nem afirmar a impossibilidade, a incognoscibilidade de Deus, que é o traço principal do agnosticismo e que, como já disse e repito, tende, o mais das vezes, a desembocar, a desaguar no mais puro ateísmo. Quando disse Nietzsche que Deus estava morto, na verdade, ele era o desaguador, a foz de todo um curso de agnosticismo que vinha percorrendo a história humana ao longo dos séculos. Pois bem, combateremos também esses dois pontos. Não que nosso curso, que, como diz o próprio título, é um curso de História da Filosofia, não que vamos tratar do que já veremos se chama a Sagrada Teologia, a Sacra Doutrina. Não. Embora, como também veremos, nos cingiremos estritamente aos seus limites, aos limites da Sagrada Doutrina, da Sagrada Teologia, tais quais, dados pelo magistério da Igreja e por Santo Tomás de Aquino. Nos cingiremos a eles, nos cingiremos a seus princípios e conclusões, mas não os trataremos diretamente. Embora não raro, enunciemos ao modo de reforço, ao modo de apoio, ao modo de prova remota, exatamente seus princípios e conclusões. Mas, isso sim, trataremos aprofundadamente, desde a primeira aula, vejam que esta é uma aula, uma espécie de aula de demonstração, uma aula inaugural, de acesso universal. Todos verão esta aula no nosso site. Mas trataremos aprofundadamente, desde a primeira aula até a última, do que se chama teologia natural. O que é a teologia natural? É aquela que estuda a divindade segundo as luzes próprias da razão natural humana, elevada à ciência filosófica, ou melhor, a seu cume, a metafísica, que por sua vez tem por cume essa mesma teologia natural. E mostraremos ao longo desses 4 anos que ambos esses polos, por um lado, o panteísmo, seja espiritualista ou materialista, e o agnosticismo de todas as cores, que o mais das vezes desemboca no ateísmo, são falsos e são hoje, convivem hoje, promiscuamente no reino da opinião, da doxa, e se quer verdade enquanto opinião. O instrumento que achamos adequado para cumprir essa missão, digamos, na nossa escala, modesta escala e alcance, é a história da filosofia. A
história da filosofia, segundo cremos, propiciará uma primeira aproximação frutífera do que são as ciências filosóficas, e em particular seu cume, que é a metafísica. E o cume desta mesma metafísica, como já dissemos, é a teologia natural. Mas, para que entendamos bem o que seja história da filosofia, é preciso, como já escrevi, e o texto se encontra no site, é preciso saber primeiro o que é história, e depois o que é filosofia, para enfim podermos dizer algo já do que é a história da filosofia, do ângulo correto, do ângulo da filosofia realista aristotélico-tomista. Pois bem, comecemos pela história. É patente a importância da história, do aprendizado, do ensino dela. É tão patente como quase o ar que respiramos. Porque, em verdade, começamos a aprender a história, como já se disse, no colo da mãe, no colo de nossa mãe. Desde a infância, temos a imaginação como que tingida de fatos mais ou menos marcantes, quer da história familiar, quer da história de sua cidade, quer da história de seu país, do mundo, história milenar, e logo nos sentimos como uma espécie de elo numa corrente interminável. A humanidade. Igualmente, por outro lado, como um todo, considerada a humanidade enquanto sociedade, é impossível a ela viver, tecer-se sem a história. Perder a história para a sociedade como para o indivíduo humano seria como perder sua memória. E olha, perder a memória é como a cada momento cair no nada para tornar a ressurgir, para voltar a cair no nada, o que obviamente constitui patente absurdo. A humanidade não poderia, sem a história enquanto memória de si mesma, manter as artes, manter as próprias ciências filosóficas, manter as ciências de um modo geral, manter a própria religião. Não poderia tecer tudo quanto constitui a trama de seu próprio tecido. Pois é. Mas não basta, tanto no aprendizado quanto no ensino da história, o mero arrolar de fatos que se sucedem no tempo. Isso seria uma espécie de vão empirismo. Ele é importante, mas é apenas o início. Segue-se, no entanto, que a história, por si mesma, enquanto ciência, é incapaz de dar as causas primeiras e últimas, os nexos mais profundos dos fatos que se sucedem historicamente ao longo da humanidade e dos povos. Ela mesma não é capaz de dar-se essas explicações, esses nexos causais, sem os quais ela se torna mero empirismo. Ela precisará cingir-se aos princípios e conclusões dados por duas ciências que lhe são superiores, a filosofia e a teologia. E aqui falo da própria sacra teologia, da própria sagrada teologia. Não só cingir-se, muitas vezes enunciá-los claramente como que balizas, marcos, dentro dos quais pode a ciência da história desenvolver-se em seu próprio terreno. Porém, para que sigamos vendo o que é a história, vejamos-la de dois pontos de vista. O primeiro, a ciência, a história enquanto realidade. Segundo, a história enquanto ciência. Para vê-la enquanto realidade, podemos fazê-lo por três aproximações sucessivas e que se completam ao modo de uma cobrir a outra como camadas que se superpõem. Numa primeira aproximação, para chegarmos ao que é a história, vemos que a história é uma sucessão de eventos. Exatamente o que já disse. Uma sucessão de eventos, de diverso tipo. Tempos de guerra, tempos de paz. Tempos de concórdia, tempos de revolta. Associações, dissociações, partidos, federações, lutas, conflagrações, acordos. Uma
série de eventos ininterruptos que são propriamente os eventos que constituem a presença sucessiva da humanidade sobre a face da Terra. A presença sucessiva da humanidade no espaço-terra e imersa no tempo. Isto é a primeira e mais básica das camadas aproximativas com relação a uma conceituação do que é a história em si, como realidade. Sucede, porém, que esses diversos eventos não só são temporais, como repartidos no espaço. Ora, conquanto sejam múltiplos esses espaços e esses tempos, conquanto pareçam, a princípio, como que meramente sucessão ou disposição espacial mais ou menos aleatória, o fato é que o movimento geral da história, e isso veremos em outro trabalho muito mais detidamente. Por ora, nos contentemos com uma apreciação sumária do caso. É como se o movimento geral da história capitaneasse, liderasse, puxasse, tirasse esse conjunto de movimentos espaciais. Não só as histórias dos diversos tempos, dos diversos espaços, mas também as histórias espaciais, a história do direito, a história da filosofia, a história militar, a história disso ou daquilo. É como se tudo isso fosse capitaneado num movimento geral. É como se isso tivesse sua unidade e até neste movimento geral chamado propriamente história. Olha, algo que una os tempos e espaços e as partes do que se chama história, só pode fazê-lo porque une esses milhares, esses infindáveis movimentos parciais a um princípio e a um fim. Ora, o que liga a um princípio e a um fim não pode ser senão aquilo que religa ao alfa e ao ômega do homem, que é Deus mesmo. Donde este movimento geral, que como que capitaneia o conjunto das histórias espaciais, não é senão a história religiosa, que é a alma e a unidade da história ou marcha sucessiva do homem sobre a face da Terra. Esta é a segunda aproximação que podemos fazer da história. E teremos uma terceira. Uma terceira. Se o que é a alma e unidade da história é a história religiosa, é porque esta história religiosa é a história da religião verdadeira. Se não o fosse, não poderia capitanear a história, ou estaríamos concedendo que vivemos no mundo do absurdo. Para que não vivamos no mundo do absurdo, é preciso que isso que é a alma e a unidade da história, dos movimentos parciais da história, refira-se, seja a história mesma da religião verdadeira. E não poderia deixar de ser assim. Mais que isso, as histórias parciais, as histórias de cada povo, as histórias do direito, das ciências, da filosofia, de tudo, econômica, a história da indústria e do comércio, tudo, desde o princípio até o fim, se definiu, se define e se definirá pelo maior ou menor afastamento desse princípio que dá unidade, que é a alma da própria história. E não é para ser de outra maneira. Por quê? A história só é a marcha global da humanidade na medida mesma é que é a marcha da humanidade sob o governo de Deus e de sua divina providência. Com isso, creio bastante por hora, no espaço limitado que temos aqui, para definir a história enquanto tal. A história é o desenho da marcha global da humanidade sob o governo de Deus. Vamos ver agora o que é a história enquanto ciência, como ciência.
As ciências se dividem por seus princípios. Como diz muito bem o padre Caldeirão em seu A Candeia Debaixo do Alqueire, é fácil, é relativamente fácil fazer um raciocínio, um silogismo correto. Por exemplo, vou fazer um silogismo correto que não é verdadeiro. Nenhum homem faz o mal. Ora, este assassino em série é um homem. Logo, este assassino em série não faz o mal. Eu fiz um silogismo perfeitamente correto. Perfeitamente correto do ponto de vista formal. Perfeitamente. Não há nenhum erro em suas premissas e em sua conclusão. E, no entanto, é absolutamente falso. Por quê? Porque parte de uma premissa maior, de um princípio absolutamente falso. Nenhum homem faz o mal. Por isso é que as ciências se definem propriamente por seus princípios, não por suas conclusões, nem por sua maneira de raciocinar mais ou menos correta. A ciência se define por seus princípios. E há dois tipos de início de ciência. Podemos dividi-las em dois blocos. Primeiro, as chamadas ciências perfeitas. Quais são? Aquelas cujos princípios são encontrados pela luz da própria razão natural humana. São autossuficientes. Bastam-se, de certo modo, a si mesmas. Quais são elas? São as ciências filosóficas, como são a aritmética, a geometria, etc. Essas são as chamadas ciências perfeitas, cujos princípios são reconhecidos, são encontrados pela própria razão natural de quem tem a ciência. Há um segundo bloco, as ciências que poderíamos de algum modo chamar imperfeitas e cujos princípios decorrem da fé. Há dois tipos de ciências, dentre aquelas cujos princípios decorrem da fé. Uma é aquela cujos princípios decorrem da fé motivada pela autoridade. O outro tipo é a derivada, são aquelas derivadas da fé motivada por motivos de credibilidade. Vejamos o primeiro tipo. Aquelas decorrentes de fé, cujos princípios decorrem de fé motivada pela autoridade. Entre elas está a própria teologia. A própria teologia. Por quê? Há mais, não? Por exemplo, a óptica depende da geometria. A arte militar da arte política. E a teologia depende da ciência de Deus e dos bem-aventurados. Os princípios da teologia não são dados pelo reconhecimento da mera razão natural, mas são dados pela ciência de Deus mesmo e dos bem-aventurados. Neste sentido, ela é imperfeita. Seus princípios não decorrem de si mesma. Mas, assim como a arte militar tem seus princípios na arte política, assim como a música tem seus princípios na aritmética, tem a teologia, a sagrada teologia, não aquela teologia natural, tem seus princípios na ciência de Deus mesmo e dos bem-aventurados. Mas veja, grande diferença há entre a música, a arte militar ou a teologia. A teologia tem, sobre todas as ciências, incluindo as perfeitas, uma dupla superioridade. Primeiro, a de nobreza. Por que de nobreza? Porque seus princípios são dados por aquele que tem a ciência suprema e que, ao mesmo tempo, é o cognoscível em si mesmo supremo, por Deus mesmo. Essa é a dignidade suprema da teologia sobre todas as outras ciências. E de certeza, porque se é Deus mesmo quem dá os princípios dessa ciência, e como Deus mesmo não pode equivocar-se,
Afirmá-lo em contrário seria incorrer em absurdo, e já veremos que há quem o faça. Por isso mesmo, o grau de certeza da teologia, da sagrada teologia, é máximo. É por isso que, embora sendo em si mesma uma ciência imperfeita por si mesma, porque os princípios não decorrem dela, ela pode, dado o seu grau absoluto de nobreza e certeza, ordenar a si, como instrumento, como acertas, até ciências tão perfeitas como a metafísica e a teologia natural. Há que ter cuidado, e o alertava perfeitamente o padre Penido, em sua obra A Função da Teologia, da Analogia em Teologia Dogmática, que não devemos incorrer num erro que foi muito comum durante boa parte da Idade Média. Um erro em que incorreu, por exemplo, um escoterismo ou um Raimundo Lúrio, que era o de como que apagar, fazer esvair-se os limites, as fronteiras nítidas entre sagrada teologia e metafísica e teologia natural. Como diz o próprio padre Penido, de forma graciosa, é como se Moisés regentasse a metafísica e Platão as escrituras. Essa confusão não ajuda em nada. Por um lado, impede que a própria teologia se valha perfeitamente, frutíferamente, frutuosamente de suas servas. E de sua serva principal, que é a metafísica com seu cume, que é a teologia natural. Impede que ela se aproveite, que ela se valha, que ela use perfeitamente, com toda a produtividade, esse instrumento em seu próprio proveito. Mas tem um efeito também daninho ao inverso, qual seja o de esmagar a metafísica. Ela como que não a deixa operar. É uma mescla indevida de dois campos absolutamente distintos do ponto de vista científico, conquanto uma se ordene à outra como serva, como instrumento, como, guardem esse termo que usaremos muito e explicaremos adiante, per accidentes, ou seja, acidentalmente. Mas o melhor é usar o termo em latim, per accidentes. Muito bem. Feita essa ressalva e evitando essa coisa indevida, essa mescla indevida, é justíssimo o uso pela teologia, a ordenação que a sagrada teologia faz para si mesma da metafísica e da teologia natural e das demais ciências filosóficas como instrumentos, como suas servas. Diz São Tomás, mas não por deficiência da própria ciência teológica. Veja que já dissemos que ela sobreleva em nobreza e certeza exatamente porque os princípios lhe são dados por ninguém menos que Deus mesmo e os bem-aventurados. Os princípios da Sagrada Teologia são os princípios da ciência de Deus e dos bem-aventurados. Não por deficiência dela, mas por deficiência do nosso próprio intelecto. Veja, como se trata de princípios emanados, derivados da própria ciência de Deus, eles estão acima, naturalmente, da razão natural. Portanto, para que levemos a nossa razão natural a compreender esses princípios decorrentes da ciência suprema ou divina, é que a teologia se vale desse instrumento, desta serva, que é a metafísica com seu ápice ou teologia natural. Veremos, no decorrer do curso, o magnífico, o insuperável uso que faz São Tomás da teologia natural e da metafísica nas provas do ser de Deus na Suma Teológica. Veremos. Mas, repitamos, não é por deficiência da ciência sagrada teológica, mas por deficiência do nosso próprio intelecto. A teologia, a sagrada teologia, não se serve da metafísica e da teologia natural como de ciências superiores, mas como de ciências inferiores.
se serve delas exatamente como de servas. Muito bem. Dado isso, posto isso, voltemos à história. A história já não faz parte desse tipo de ciências cuja fé se deve a motivos de autoridade. A história está no mesmo campo, no mesmo lado, no mesmo terreno da ciência do juiz, do magistrado. A sua fé se deve, é dada, o seu assentimento é dada a motivos de credibilidade. Assim como o juiz só decreta a culpabilidade ou inocência de determinado réu depois do cotejo o mais amplo possível dos mais diversos testemunhos, assim também o historiador só pode dar seu assentimento ao cotejo dos mais variados documentos, anais, narrativas, orais ou escritas que nos legaram os homens ao longo da história. Só assim é que pode o historiador dar seu assentimento. Mas veja, exatamente por esse caráter humilíssimo, humilde, muito humilde da história, é que ela pode servir, por seu lado, de instrumento e serva, não só da teologia sagrada, mas da própria filosofia e metafísica. Ela pode servir. Ou das ciências filosóficas de uma maneira geral. Lembremos que o livro A Constituição de Atenas de Aristóteles era uma obra meramente histórica e estava a serviço da sua obra política mesmo, que são os seus políticos, a sua política de Aristóteles. A sua Constituição de Atenas estava a serviço da ciência filosófica política. Não que a história, essa humilde história, tenha seus princípios decorrentes destas duas ciências superioríssimas, que são as ciências filosóficas e a teologia sagrada com relação a ela. Não, seus princípios, como já disse, decorrem de motivos de credibilidade, de assentimento ao cotejo feito por uma série de documentos, análises, etc, etc, etc. Seus princípios, portanto, que são sobretudo dados por isso, são próprios. Mas não pode a história, de maneira alguma, sair, ousar, transpassar, ousar saltar, ousar pular os limites dados pelos princípios e conclusões dessas ciências superiores, quais sejam as ciências filosóficas e a sagrada teologia. Não pode de maneira alguma abandonar este como cerco, este como limite, essas balizas dadas pelos princípios e pelas conclusões das ciências que lhes são superiores. Da mesma forma como um físico vai enredar-se grandemente em hipóteses as mais incertas e por vezes absurdas, ao tratar da origem do mundo, se desconhece o dogma da criação no tempo. Da mesma forma como um psicólogo não conseguirá curar efetivamente, nenhuma doença da alma, se desconhece o que é a graça e o que é o pecado original. Da mesma forma, o historiador que não se cinge aos limites dados pelos princípios e conclusões das ciências que lhe são superiores, correrá o risco ou fatalmente incidirá na criação de sistemas quiméricos, revolucionários, como fizeram tantos Schelling, Cousin, Proudhon, Marx, Saint-Simon, Fourier, Engels. E quantos criaram sistemas utópicos, quiméricos e por isso mesmo, como eu gosto de dizer, monstruosos. Por quê? Porque se o historiador não se cinge aos limites dados pelas ciências superiores, ele tenderá a colocar a história no lugar dessas ciências que lhe são superiores. E qual é a consequência?
a consequência será não só um arremedo de metafísica, não só um arremedo de teologia, mas uma contrafação, uma falsificação, uma monstruosidade de que, em grande parte, penamos ainda hoje. Aliás, o mundo de hoje é tecido, é resultado, é produto de sistemas desse tipo, que querem saltar os limites dados pelas verdadeiras ciências superiores, colocam-se em seu lugar e, a partir daí, criam verdadeiras monstruosidades. Monstruosidades teóricas e monstruosidades práticas. Muito bem, creio que com isso basta com relação à história. Cabe-nos agora um segundo passo. Tentemos estudar agora o que é filosofia, já que se trata de história da filosofia. Vamos lentamente, e não se impressionem por hora, com termos que porventura desconheçam. Isso se esclarecerá suficientemente ao longo do curso, mas a sério, desde já, por habituar vocês a este universo filosófico, esse universo da linguagem filosófica. Pois bem, a primeira coisa, ao tentar estudar o que é a filosofia, é livrarmos-nos de um equívoco que já tem pelo menos 5 séculos. É o equívoco de considerar que a filosofia é uma ciência, uma única ciência. Isso começou no outono da Idade Média. O crescente panteísmo por um lado, o crescente agnosticismo por outro, foram cada vez mais levando a esta concepção que criou raízes profundíssimas e até hoje é quase inconteste em quase todos os espaços ditos filosóficos. A de que a filosofia é uma ciência. Não é. A filosofia são várias ciências. Várias. E isso vocês o verão nos capítulos indicados da Metafísica de Aristóteles. Repito o que eu disse num esclarecimento que já está ali no site, um esclarecimento à primeira bibliografia dada. Não se trata de que, quando se dê bibliografia nesse curso, que é o ler essa bibliografia extensa, seja pré-condição para a aula. Nem sequer condição imediata à aula. Quero apenas dizer que, com dar esta bibliografia, eu estou dando como roteiros que servirão de trajetórias conexas e não desconexas, como se dá normalmente, ordenadas segundo um fio condutor, que é o fio condutor do próprio curso que daremos. Pois bem, mas, já sabem, nos capítulos indicados da Metafísica de Aristóteles, tudo isso de que falarei agora está suficientemente esclarecido. E, sobretudo, há uma síntese maravilhosa, como no livro do Garrigou-Lagrange que eu disse, que é O Realismo do Princípio de Finalidade. Está em espanhol, embora ele o tenha escrito originariamente em francês. Pois bem, a filosofia não é uma, são várias. Vejamos-las, essas várias ciências filosóficas, na ordem em que devem ser ensinadas ou aprendidas e que corresponde, como veremos ao longo do curso, à própria estrutura, à própria natureza do intelecto humano. Comecemos pela primeira, a lógica. A lógica. O que é a lógica? A lógica é a arte de dirigir a própria razão em seu próprio ato de forma correta e simples. Isto é lógica. Esta arte, esta ciência, portanto, é instrumental ao conjunto das demais ciências filosóficas. Depois da lógica, em seguida a lógica, vem a filosofia natural. A filosofia natural é um nome genérico. Engloba vários ramos, várias ramas ou partes. A primeira e principal é um tratado geral que corresponde ao tratado da física de Aristóteles. As demais partes, ou ramas, são várias. Entre elas podemos contar
a cosmologia, o tratado da geração e da corrupção, o tratado dos animais, o tratado da alma enquanto unida ao corpo, e a psicologia, ou o estudo do nous, do intelecto, enquanto intelecto, o estudo de seu funcionamento, de seu modo de operar, de sua natureza. Muito bem. Em seguida, a filosofia natural, vem então a chamada metafísica. Como se sabe, não foi este um nome cunhado pelo próprio Aristóteles. É um nome posterior, mas perfeitamente adequado. É, do ponto de vista da razão natural, a sabedoria superior. A que tem mais dignidade e mais certeza que todas as demais ciências filosóficas. É a ciência filosófica que estuda o ente enquanto ente. Veremos no decorrer do curso a importância da distinção conceitual, terminológico-conceitual, entre ente e ser. Mas, grave-se desde já, trata-se a metafísica da ciência que estuda o ente enquanto ente. E tem um ápice a metafísica. É a chamada teologia natural. Muitos preferem chamá-la teodiceia. Não me agrada e direi no momento oportuno por quê. Prefiro o termo teologia natural, que é o conhecimento possível à razão natural humana da divindade, de Deus. Veja-se que, como diz Aristóteles, Deus é o máximo do cognoscível. É o maximamente conhecível. Se não o conhecemos, o problema é nosso. É da nossa própria razão natural ou outros problemas que lhe são anexos e que veremos também no decorrer do curso. Mas o ápice da metafísica, da ciência do ente enquanto ente, é a teologia natural. É, aliás, em função do objeto da teologia natural, que dizia Aristóteles, que a felicidade do homem é a vida contemplativa, a vida teorética, que contempla a divindade enquanto divindade. Pois bem, essa é a divisão básica das ciências filosóficas, mas das ciências filosóficas especulativas. Restam-nos, no entanto, ainda as chamadas ciências filosóficas práticas, que tampouco são três. Quais sejam? Ética, economia e política. Veja-se que entre as três há uma perfeita continuidade. Não há solução de continuidade, sendo a política com relação às outras a mais arquitetônica delas. Pois bem, são elas propriamente ditas práticas. Por quê? Explica o próprio Aristóteles. Porque, embora tenha uma parte não pequena teórica, por exemplo, nos livros políticos de Aristóteles, estuda-se especulativamente, teoricamente, apodicticamente, a natureza social do homem, a natureza política do homem, os diversos regimes, os diversos tipos de regimes e suas corrupções, etc, etc. E esse é um estudo especulativo, mas, como diz o próprio Aristóteles, são estudos que vão além do estudo meramente especulativo, ou seja, tem um fim prático. E isso já faz diferenciar de per si as ciências chamadas filosóficas práticas das ciências filosóficas especulativas. Aliás, diga-se que exatamente porque as ciências filosóficas práticas não só estudam, como têm um fim prático que envolve o próprio homem e, portanto, o próprio cientista que as estuda, é que é impossível o sonho de Max Weber de uma ciência axiologicamente, ou seja, valorativamente neutra. Não é possível ser neutra quando, ao mesmo tempo, quem estuda, quando se identificam
perfeitamente aquele que estuda e aquele que é estudado, o sujeito e o objeto, o estudo e o fim prático. Pois bem, resta ainda uma pergunta com relação às ciências filosóficas. Subordinam-se elas umas às outras, assim como a música se subordina à aritmética? Como a arte militar se subordina à política? Uma vez que os princípios dessas artes ou ciências subalternas derivam diretamente dos princípios dessas ciências que lhes são superiores? Não. Não. Explica-o perfeitamente Aristóteles. Na verdade, cada uma dessas ciências filosóficas é de per si uma sabedoria. É de per si uma sabedoria com princípios próprios. Por exemplo, a filosofia natural tem um princípio propriíssimo dela, e não da metafísica. Qual seja, tudo aquilo que se move tem de ser movido por outro ou pelo mesmo enquanto outro. Explicaremos isso no devido tempo. Mas veja, este é um princípio da filosofia natural. Não é um princípio da metafísica. A metafísica, já ouvimos, estuda o ente enquanto ente, ao passo que a filosofia natural, digamos, estuda o ente enquanto móvel. Portanto, não se subordinam essencialmente, conquanto, assim como a Sagrada Teologia pode ordenar a si, ao modo instrumental, per accidens, a própria metafísica, a metafísica ordena as ciências filosóficas que lhe são inferiores em dignidade e certeza a si, instrumentalmente, como as servas, per accidens. Per accidens. Com isso tem-se um desenho perfeitamente coerente do conjunto das ciências filosóficas, e é esta ordem que procuraremos seguir na exposição da doutrina de cada um dos filósofos de que trataremos. Lógica, filosofia natural, metafísica com seu ápice, a teologia natural, e, por fim, decorrente, as ciências filosóficas práticas. Nesta ordem procuraremos abordar cada um dos filósofos, e particularmente os mais importantes. Ou seja, até são mais importantes porque abarcaram o conjunto das ciências filosóficas, enquanto os menores, os menos importantes, nem sempre o fizeram. Nem sempre o fizeram. Muito bem. Resta ainda algumas indagações por fazer com relação às ciências filosóficas. Qual exatamente a relação entre as ciências filosóficas de cunho prático, as ciências filosóficas propriamente chamadas práticas, e a ciência sagrada da teologia, a ciência da sagrada teologia? Entramos aí em outro terreno. Porque, veja, como diz Santo Tomás de Aquino, a sagrada teologia é uma ciência tanto especulativa, tanto teórica, quanto prática. Já vimos, ela é superior a todas em dignidade e certeza, e já vemos os motivos de tal. Portanto, se ela, do ponto de vista especulativo, pode ordenar a si, per accidens, como um instrumento, como as servas instrumentais, as ciências filosóficas especulativas, ela, porém, tem um fim prático, que é nada menos que o fim último do homem, qual seja a beatitude eterna. Pois bem, como o fim último do homem é Deus mesmo, e, enquanto posse de Deus, a beatitude eterna, a contemplação da essência divina, é óbvio que o fim das ciências práticas não pode, senão, ordenar-se, aí já não acidentalmente, mas essencialmente ao fim da ciência sagrada, da ciência da teologia sagrada, como ao fim último, não só da ciência, como do homem mesmo. Ou seja, enquanto no campo especulativo a ordenação das ciências filosóficas é acidental, já veremos direitinho, já veremos profundamente o sentido perfeito deste termo, da expressão per accidens,
Ao passo que assim é com relação às ciências especulativas e ao lado especulativo da Sagrada Teologia. No entanto, no campo das ciências filosóficas práticas, elas se ordenam essencialmente ao fim mesmo da ciência sagrada, da teologia sagrada. Por quê? Porque este fim é o fim mesmo, o fim último mesmo do homem. E, portanto, tudo quanto for fim será com relação a este fim último, que é o fim último da Sagrada Teologia, fim intermediário. E dizer fim intermediário quer dizer meio. Ou seja, os fins das ciências práticas, das ciências filosóficas práticas, ética, economia e política, ordenam-se essencialmente ao fim da Sagrada Teologia, que não é senão o fim último do homem. Portanto, resta ainda uma última análise com relação às ciências filosóficas. Qual é seu escopo? A natureza dela não resta dúvida. A natureza das ciências filosóficas é o estudo pela razão natural de tudo quanto visivelmente ou invisivelmente ela alcança. Por exemplo, a alma é claramente invisível e, no entanto, está dentro do campo da ciência filosófica da razão natural. Igualmente, Deus não é visível e, no entanto, está como objeto, é objeto do ápice da metafísica. Portanto, o objeto das ciências filosóficas é tudo quanto, visível ou invisível, caiam sob o alcance da razão natural humana elevada à ciência. Veja que as ciências filosóficas, pelo menos do ângulo aristotélico-tomista, não são senão a continuação natural da razão natural do senso comum. Claro, é infinitamente superior, é imensamente superior ao senso comum, que, como vimos, é frágil aos ataques insidiosos do erro e do falso. No entanto, não há solução de continuidade entre o senso comum, a razão natural, e as ciências filosóficas, que são exatamente essa razão natural elevada à ciência metódica. Tá? Ou seja, este é o objeto. Naturalmente, o modo de funcionar será o da razão natural, do senso comum, enquanto ciência metódica. Resta ver, no entanto, o escopo, o fim, o objetivo das ciências filosóficas. Terá razão Aristóteles ao dizer que o homem começou a filosofar por uma espécie de dupla emoção: dúvida e maravilhamento. É o estupor diante do desconhecido. E que ele começou a filosofar exatamente para livrar-se da ignorância com relação a esse desconhecido. Se assim é, diz Aristóteles, o fim da filosofia, o fim das ciências filosóficas especulativas, não é senão ela mesma. Por isso se trata de sabedoria. Por isso, cada uma das ciências filosóficas especulativas é uma sabedoria, embora, como já tenhamos visto, a sabedoria superior dentre as ciências filosóficas seja a metafísica e, particularmente, se ocume, ou seja, a teologia natural. Pois bem, e assim foi. O conjunto das ciências especulativas foram, em todo o período da filosofia clássica, ou seja, greco-romana, todas as ciências filosóficas tiveram sempre por fim a si mesmo. Ou seja, nenhum fim que lhe fosse externo. Mas, com o surgimento do cristianismo e, portanto, da Sagrada Teologia, já ouvimos, o diz perfeitamente logo no início, nos primeiros artigos, na primeira questão da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, com o cristianismo passa
Passam essas ciências que tinham por fim a si mesmas durante todo o período greco-romano, do período clássico da filosofia, passam a ordenar-se como servos, como instrumento per accidens à sagrada teologia, ao modo como já foi visto. Pois é, estamos agora um pouquinho mais armados para saber o que é ou como deve ser uma história da filosofia. Sabemos, claro que de modo breve, mas espero que suficiente, o que é a história, não só enquanto realidade, mas também enquanto ciência. Sabemos o que é a filosofia, sabemos quais são suas divisões, sabemos que ela não é uma, mas são várias. Sabemos a ordenação delas, sabemos a sua relação intrínseca, que não é de subordinação como visto. Sabemos que uma parte dela tem um fim prático. Então, já podemos ter uma noção suficiente, uma noção bastante por hora, do que é a história da filosofia. Natural, ou como deve ser. Naturalmente, esta história da filosofia, que nos manterá em contato durante 4 anos, só se explicará suficientemente ao fim dela. Mas já podemos dar alguns dos seus princípios. Primeiro, como toda e qualquer história, como toda e qualquer história parcial, como a história do direito, a história de certos povos, a história da arte militar, a história da filosofia deve servir instrumentalmente, per accidens, às ciências superiores, quais sejam as ciências filosóficas e a sagrada teologia. Servir instrumentalmente. Assim como, repito, o livro A Constituição de Atenas, de Aristóteles, servia instrumentalmente a seus livros políticos. Muito bem. Mas a que filosofia há de servir a história da filosofia? Não pode ser a qualquer uma. Já vimos desde o início que estamos fora do terreno em que se diz que as opiniões ou os polos se equivalem enquanto opiniões, que é o reino do relativismo. Não estamos nele. Estamos no terreno de uma luta concreta, a luta de ideias. E a nossa história da filosofia não pode servir senão a filosofia que serve à sagrada teologia, por uma ordem natural e consequente das coisas. Qual é esta filosofia? Se se trata da verdadeira religião, não pode ser senão, se se trata da verdadeira sagrada teologia e da verdadeira religião, não pode ser senão a filosofia católica. Sem mescla. Mas, dentre a filosofia católica, que nós vamos ver, teve diversas fases, diversas vicissitudes, há uma que foi como que referendada pelo próprio magistério da Igreja. Não podemos abstrair-nos disto. Ou seja, se se trata de uma ordenação, a Sagrada Teologia, e essa Sagrada Teologia, a Sagrada Católica, ela a Teologia Sagrada Católica, ela por sua vez se ordena à própria Igreja. Ou melhor, ordena-se ao magistério da Igreja. Portanto, devemos girar nossa história da filosofia não só em torno de uma filosofia ou de uma teologia católicas em geral, mas aquela que foi referendada, aquela que foi coroada como a comum da própria Igreja, e esta não é senão a filosofia e a teologia de Santo Tomás de Aquino, que, por um lado, tem por base, tem por alicerces a própria revelação e funciona à luz dela, mas por outro lado tem seu arcabouço feito do aristotelismo, do realismo aristotélico. Ou seja, a filosofia católica, a filosofia cristã, ela sempre se valeu da filosofia, do melhor da filosofia pagã. Por largo tempo foi Platão aquele de que a filosofia e a teologia católicas se valeram. Com Santo Tomás de Aquino,
ou melhor, com Santo Alberto Magno, seu mestre, e Santo Tomás de Aquino, há um giro para o realismo aristotélico. Não estou dizendo que o platonismo não seja realista. Estou dizendo que seu realismo é o mais das vezes equivocado. O que não impediu Santo Tomás de, ao mesmo tempo em que construía seu arcabouço, o arcabouço da sua doutrina, com a doutrina aristotélica, não impediu que coroasse esse edifício com a doutrina da participação, que é platônica. Ele diversas vezes ao longo de sua obra, e incluso nas obras da maturidade, nas últimas obras, refere ele sempre a importância da doutrina da participação platônica. Ou seja, não só a filosofia e a teologia católica assimilaram o melhor da filosofia pagã, como Santo Tomás de Aquino vai assimilar o melhor do melhor, que é o realismo aristotélico, o realismo de Aristóteles, coroado pelo que de melhor há na filosofia de Platão. Pois bem, temos assim que a nossa história da filosofia, primeiro, buscará servir de instrumento a filosofia e a teologia católicas. Mas, como já dito, ela se cingirá aos limites estabelecidos por elas e, mais que isso, não raro, assumirá formalmente esses princípios como razões explicativas da própria história, da filosofia. E terá por eixo a filosofia comum e a teologia comum, segundo o próprio magistério da Igreja, que é a filosofia e a teologia tomista. Muito bem, ordenar-se-á então nossa história da filosofia à doutrina de Santo Tomás de Aquino. Dados postos esses limites, vejamos rapidamente o que não deve ser uma história da filosofia. Como não deve ser. Acabamos de ver que a filosofia e a teologia católica assimilaram o que de melhor produziram a filosofia pagã. Acabamos de ver que Santo Tomás, tendo por alicerces e sob a luz da revelação, construiu o edifício da sua doutrina com a doutrina realista de Aristóteles, e seu domo, sua cúpula, é a doutrina da participação platônica. Pois bem, isso não nos deve induzir a um erro muito comum hoje em dia, a um erro muito comum nestes tempos de confusão intelectual, que é o de considerar que, assim como qualquer cultura pode ser batizada e transformar-se em cristianismo, considerar que todo e qualquer sistema filosófico pode ser assimilado, pode ser batizado pela filosofia e teologia católicas e, portanto, servir como serviram a filosofia aristotélica e a platônica ao pensamento católico. Isto é falso. Da mesma maneira como não era qualquer cultura que poderia ser batizada, que poderia servir de carne para a infusão da alma cristã na criação da cristandade, senão a cultura greco-romana, não poderia ser a cultura asteca. Dizê-la é uma sandice. Não poderia ser qualquer cultura de qualquer recanto da Ásia. Tinha de ser aquele que a providência preparou, por maneiras não raras, nada claras, para ser a carne da infusão da alma cristã para o surgimento da cristandade, que foi a cultura greco-romana. Assim também, não poderia servir ao pensamento católico senão a filosofia grega, ou melhor, a filosofia dos seus mais importantes representantes. Não poderia ser a filosofia de Epicuro, não poderia ser a filosofia estoica, não poderia ser a filosofia pré-socrática, nem muito menos a sofística. Tinha de ser a filosofia de Platão e a de Aristóteles e de Sócrates. São esses os eixos em torno dos quais da filosofia pagã se aproveitará
ao máximo para a consolidação do pensamento filosófico teológico católico. Pois bem, se assim é, uma história da filosofia não pode, a história da filosofia, essa que nós vamos desenvolver ao longo de 4 anos, não pode dar igual peso aos diversos filósofos. Por exemplo, dar o mesmo peso a Sócrates e aos sofistas, dar o mesmo peso a Platão e aos estoicos, a Aristóteles e Epicuro, mesmo a Aristóteles e aos neoplatônicos, é desfigurar, é tirar a face própria, é descaracterizar os nexos causais mais importantes na história da filosofia. Assim como na história, cada movimento parcial se define pelo maior ou menor afastamento daquilo que é a alma da história, seja a história religiosa, assim também, na história da filosofia, cada doutrina se definirá pelo seu maior ou menor afastamento com relação à doutrina de Santo Tomás de Aquino. Como não ver este desenho geral da história da filosofia, que é, como indica o próprio título do nosso curso, aquele que começa com um impulso, é o impulso da filosofia grega. Dizia Santo Tomás, pressionados, premidos pela verdade, os primeiros filósofos cingiram-se a um princípio único das coisas, por mais defeitos que tivesse seu pensamento, sua doutrina, o fato é que, premidos pela verdade, buscaram um princípio único. Isso já era uma semente de verdade. Depois vai desvirtuar-se em 1000 caminhos, mas já era uma semente da verdade. E isto era um impulso. E veremos esse impulso inicial já na próxima aula. Isto era um impulso. Era como que este impulso buscasse a verdade. E, de fato, era como se as aporias são espécies, vamos explicá-lo mais detidamente depois, aporias são espécies de becos sem saída intelectuais. É como se as aporias a que chegavam os filósofos gregos, neste impulso, é como se elas ansiassem a sua resolução por uma verdadeira, por uma perfeita doutrina que seria de Santo Tomás. É como se elas ansiassem. É um impulso ascendente. E, de fato, ao longo de séculos, entre altos e baixos, chega-se ao ápice da inteligência humana, que é o sistema, que é a doutrina de Santo Tomás de Aquino, a doutrina filosófico-teológica de Santo Tomás de Aquino. Isso é o ápice da inteligência humana. Por quê? Se, como vimos, as ciências filosóficas não são, senão a continuação, num plano mais elevado, sem solução de continuidade, da própria razão natural, isso quer dizer que a melhor das filosofias, ou seja, atomista, não é senão o ápice da própria inteligência, da própria razão natural humana. Pois bem, e o que se dá depois? É o declínio. É o declínio. É o que chamamos abismo moderno. Portanto, e antes de ver um pouquinho o que é esse abismo moderno, digamos, se algum professor, se algum autor de uma história da filosofia diz que não fará girar a sua história em torno de Santo Tomás de Aquino, mas de um ângulo absolutamente eclético, ou neutro, ou imparcial, ou do próprio professor, do próprio autor da história da filosofia, isto se deverá a um de 4 problemas. Ou um grande e imenso primarismo, ou um mais ou menos mal disfarçado antitomismo. Essa é a segunda possibilidade. A terceira, há uma imensa soberba intelectual, que, aliás, foi um dos motivos desse abismo que começa logo após Santo Tomás de Aquino. Ou, e veja, essa soberba intelectual não pode ser senão antitomista. Veja, Santo Tomás era o primeiro a declarar que sozinho um homem não fazia nada, que era preciso gerações e gerações para se chegar à verdade.
A negação deste ponto de chegada da verdade, que é Santo Tomás de Aquino, não pode, por certo ângulo, derivar senão de uma soberba intelectual muito grande. E, portanto, temos a quarta possibilidade, que é uma mescla em maior ou menor grau das três possibilidades anteriores. Porém, disse eu que esse abismo do pensamento moderno tem uma história, uma longa história, e é descendente. Assim como o impulso que começa com Tales de Mileto é ascendente, apesar das vicissitudes e dos altos e baixos, o fato é que, depois de Santo Tomás, a queda é abrupta. Nem sequer se trata de altos e baixos. É baixo após baixo. E isso começa, curiosamente, após a morte de Santo Tomás. Não que antes de Santo Tomás não houvesse, já não existissem os germes disso que se vai seguir a sua morte. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que, com Santo Tomás, isso que era germe estava derrotado. Com a morte de Santo Tomás, começa um declínio do pensamento que é, sim, um desdobramento de erros antigos, mas que agora é contínuo, sem nada que o obste, a não ser no terreno da própria igreja. Veja, Santo Tomás, assim que morre, tem sua obra condenada, ou seja, vários pontos de sua obra condenada, por um bispo chamado Bispo Tampier. Foi uma longa luta, e uma luta até de seu grande mestre, que foi Santo Alberto Magno, contra este erro crasso, perigoso, que era a condenação de várias das teses de Santo Tomás de Aquino. É óbvio que a igreja superou, tornou inválida essa condenação, canonizou Santo Tomás de Aquino, e no Concílio de Trento, ao lado da Bíblia, estava a Suma Teológica. Logo depois, uma sucessão de papas, ao modo ordinário infalível, vai decretar Santo Tomás e sua doutrina, tanto a filosófica como a teológica, como os comuns, o doutor comum, a doutrina comum da igreja. Pois bem, mas, fora da igreja, o que vai ter influência depois dentro da própria igreja, o pensamento vem ladeira abaixo de forma absolutamente contínua. Em decorrência da condenação pelo Bispo Tampier de diversas teses de Santo Tomás, desenvolve-se, ao modo de reflexo, a doutrina de Duns Scott. Duns Scott era um frade franciscano, cuja doutrina rompia um dos grandes ápices da filosofia de Santo Tomás, que era a perfeita, dialética e equilibrada relação entre vontade e inteligência, com prioridade para a vontade. Isso será explicado detidamente ao longo do curso. Pois bem, com Duns Scott, dá-se uma hipertrofia, um superdimensionamento da vontade em detrimento da inteligência. Nascia assim o voluntarismo. Nascia assim um voluntarismo perigosíssimo, que chegava a ameaçar, com o próprio Duns Scott, o próprio princípio de contradição ou de identidade. Veja, diz esse princípio: o ente é o ente, e o não ente é o não ente. Ou, de outra forma, A é A e não é B, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Nós veremos, ao estudar profundamente a doutrina de Duns Scott, que ela, ao superdimensionar a vontade em detrimento da inteligência, aproximou-se perigosamente da infração desse princípio, que é o princípio principal da razão natural humana e, portanto, das ciências filosóficas e, portanto, de tudo quanto o homem tem de mais saudável e sadio no terreno do intelecto. Pois bem, esse superdimensionamento da vontade e essa, como que infração do princípio de contradição, teve consequências, teve desdobramento. É como
se fosse o crescimento de uma planta, um crescimento orgânico de uma planta, de uma semente daninha. Se assim foi com Duns Scotus, a consequência imediata será a doutrina de seu discípulo, outro frade franciscano, Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, com seu nominalismo, também veremos exatamente de que se trata o nominalismo, nega os universais. Ora, alcançar os universais é uma das funções precípuas do intelecto humano. Se assim é, negar uma de suas funções precípuas é negá-lo a ele mesmo. Para Guilherme de Ockham, a nossa inteligência não alcança universais, sendo universais não mais que nomes que, dada a nossa incapacidade de conhecer perfeitamente o singular, nós damos a entes singulares diferentes, como que aproximando-os apenas nominalmente, mas não por essência. Qual será a consequência natural de tamanha infração do bom senso, de tamanha transgressão ao funcionamento normal da própria razão natural? A consequência não poderá ser senão René Descartes. Veja, Descartes é, em parte, um mistério muito obscuro. As interpretações relativas a ele variam enormemente, exatamente na mesma medida da sua obscuridade. Mas, se é que entendemos bem René Descartes, podemos dizer que para ele, vejam, a inteligência é o fundamento de tudo, substitui o próprio ente. Veja que para Santo Tomás, o ente era o primeiro conhecido e o ser o fundamento de tudo. Ora, para René Descartes, o pensamento como que está, enquanto fundamento, no lugar do ente e do ser. É o primeiro conhecido e o fundamento da realidade. Se assim é o pensamento que fundamenta o ser pensante, do qual pensamento e do qual ser pensante, porém, temos de duvidar metodicamente sempre. Estamos no terreno de uma espécie de psicopatia intelectual. Daí a dificuldade imensa de agarrar firmemente o que diz, o que pensa exatamente René Descartes. Não é possível defini-lo completamente sem que se veja pacientemente as contradições em que incorre. Tudo isso é decorrente daquela semente do mal que começa com Duns Scotus. Depois disso vem o quê? Vem Berkeley. O que é Berkeley? É um espiritualismo, é um hiperespiritualismo que diz o seguinte: ser é ser percebido. Por que isso? Porque diz ele que existência mesmo, só a tem a alma humana e sobretudo Deus. E que as coisas não existem, senão enquanto percebidas pela alma humana, mediante uma ação de Deus e por Deus mesmo. Vejam, imaginem isso. Este computador, mediante o qual vocês estão assistindo a esta aula, ele só existe porque a alma, a sua alma, que é a alma humana, mediante uma ação divina, o percebe. Ser é ser percebido. Se isso não é um terreno psicopatológico, se isso não está nos antípodas do bom senso, do senso comum, da razão natural, o que se segue é Berkeley, um Hume. Para Hume, nossa inteligência é incapaz de compreender, de captar qualquer nexo causal entre as coisas. Vejam, isto que é algo natural no ser humano desde que é criança, ver os nexos causais e interessar-se por ele, o que faz a criança? A cada momento pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A exaustão, até a irritação paterna. E, no entanto, isso é absolutamente natural ao ser humano. Porque
é a busca dos nexos causais, das causas, dos princípios das coisas. E não é isso, não são isso as ciências filosóficas? Enquanto as ciências mais empíricas se conformam com causas, não busca a ciência filosófica, não busca a metafísica a causa. Enquanto as ciências inferiores buscam princípios, não busca a ciência filosófica o princípio. Pois bem, buscando-se princípios ou o princípio, as causas ou a causa, o fato é que estamos sempre atrás de um porquê. E Hume, que faz? Nega-o. Nega a nossa capacidade de conhecer nexos, de conhecer causas, de conhecer princípios. Que seguiria então a Hume? Não poderia ser senão Kant. Que dirá Kant? Não só que não conseguimos captar nexos causais, não só que não somos capazes de universais, mas mais que isso, a coisa em si, toda e qualquer coisa, o que ele chama noumen, toda e qualquer coisa é incognoscível, é inconhecível, não se pode conhecer. Ou melhor, não as pode conhecer, tais quais o homem. O que conhecemos do mundo externo, o que conhecemos da realidade, o que conhecemos das coisas em si, o que conhecemos dos noumenos, é o que nos dizem ideias a priori. Deus nos fez com ideias a priori. Não conhecemos as coisas enquanto tais, mas segundo o estreito gargalo, o estreito funil das nossas ideias a priori. Isto é Kant. Ou seja, cria-se assim dois mundos, digamos, solipsísticos. O homem, em sua incapacidade de conhecer a coisa em si, em sua incognoscibilidade. Isto é Kant. Qual será o próximo passo? Que resta ainda neste abismo ininterrupto que começa com Duns Scotus? Não poderia ser senão Hegel. Que nos dirá o grande dialético alemão, que tão infaustamente vai propiciar o surgimento de uma coisa chamada marxismo, que digo desde já, não trataremos senão muito en passant, porque nem chega a ser filosofia. Que dirá Hegel? Hegel identificará os contrários. Ou seja, ele sim, levará ao extremo consequente aquilo que começou com Duns Scotus. Ele negará o princípio de contradição. O princípio de identidade diz: o ente é, o não ente é o não ente. O ente é, o não ente é o não ente. O princípio de não contradição, que é a mesma face, diz: A é A e não é B, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Ora, com sua tese, com sua doutrina da tese, antítese e síntese, vai Hegel negar o princípio de contradição e o princípio de identidade. Ora, se esse é não só um princípio das ciências filosóficas, mas o princípio principalíssimo do modo de funcionar da inteligência humana. Sem ele sequer viveríamos. Sem ele sequer viveríamos. Se alguém não consegue viver seu dia a dia segundo o princípio de contradição ou de identidade, ele nem sequer consegue viver. Mas ao contrário, até os doentes mentais algo tem desse princípio, senão não conseguiria nem sequer sobreviver. E no entanto Hegel, embora na hora de comer, na hora de dormir, na hora de fazer suas necessidades diárias, na hora de sobreviver, ele usava naturalmente esses princípios sem os quais
Esse princípio principalíssimo, seus quais ele não poderia viver, e, no entanto, no campo da doutrina intelectual, que faz ele? Nega. Nega. Pois bem, que poderia seguir-se a negação do princípio principalíssimo da razão natural humana? Um abismo mais profundo. Aí é a sucessão de niilismo, de verdadeiras loucuras intelectuais, que é o tempo dos Guattari, dos Deleuze, dos Sartre, dos Wittgenstein, que, aliás, não merecem nem sequer alguns poucos minutos de um curso de História da Filosofia como o nosso. Pois bem, nossa História da Filosofia dará o devido peso a cada uma das doutrinas, segundo tudo quanto expusemos. Este curso de História da Filosofia será um curso tomista. Será um curso aristotélico tomista. Como dizia o padre Penido, a doutrina de Santo Tomás, dócil que é, à luz da revelação, é, no entanto, docilíssima à realidade. Ela é realista. Ela se funda no maior número possível de fatos observáveis. Ela reduz ao mínimo dos mínimos o antropomorfismo, ou seja, a atribuição de caracteres humanos à divindade. Ele é o ápice do pensamento humano. Não fazer uma história da filosofia girar em torno da doutrina de Santo Tomás de Aquino é negar o próprio desenho da história, como dissemos ao princípio, que é a marcha global da humanidade no tempo e no espaço sob o governo de Deus. É equivalente. Não dá esta principalidade à doutrina de Santo Tomás numa história da filosofia é o mesmo que não dá, analogicamente, comparativamente, é semelhante a não dar a principalidade do governo de Deus na marcha global da humanidade. Não o faremos. Seremos, do início ao fim, aristotélico-tomistas, e sobretudo tomistas, e a cada aula, com relação a cada doutrina ou conjunto de doutrinas expostas, já deixaremos no ar as indagações que propiciarão a solução, segundo Santo Tomás, das aporias dessas doutrinas. Eu gostaria de só lembrar uma coisa que meu amigo Sidney lembrou no blog Contra Impunidade. Santo Tomás morreu deixando inacabada sua obra Suma, a Suma Teológica. Parou lá pelo artigo 90 da terceira parte. Santo Tomás teve um mestre. Esse mestre foi Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno. Aquele mesmo que, diante do escárnio dos colegas de estudos de Santo Tomás, que o chamavam boi mudo, disse: um dia o mundo vai ouvir o mugido desse boi. Foi o grande instrutor, o grande formador, foi uma espécie de pai espiritual e intelectual de Santo Tomás, este grande homem que foi Santo Alberto Magno. Pois bem, em manuscrito da Suma Teológica, lê-se hoje as palavras escritas de Santo Alberto Magno, escritas entre lágrimas. Dizia: aqui morre Tomás. Ó morte, maldita sejas 1000 vezes. Dilo um santo. Ó morte, maldita sejas 1000 vezes. Disse-o, escreveu entre lágrimas. Mas não parou nas lágrimas, não parou na tristeza. Correu a lutar
em defesa de seu pupilo. Correu a lutar em defesa da sua obra magna. Correu a lutar em defesa contra o bispo Tempier e outros. Correu a lutar em defesa desta doutrina que, como dissemos, é o ápice da inteligência humana. Pois bem, choremos nós, não só a maldita 1000 vezes morte de Santo Tomás de Aquino. Choremos nós a 10.000 vezes maldita morte a morte que lhe querem impingir, a morte da doutrina de Santo Tomás. Hoje, infelizmente, até em largos redutos católicos, o tomismo está esquecido, vilipendiado, maltratado pelo reino da opinião e do relativismo. Pelo reino da opinião que se quer verdade enquanto opinião. Pelo abandono da centralidade do tomismo como doutrina saída da mente do doutor comum. Choremos sobre tudo isto. Clamava o Papa Leão XIII. Ah, se todos conhecessem o tomismo. É verdade. Mas, mais que chorar, esse largo esquecimento, mais que chorar o ataque insidioso até de redutos católicos contra o que de ápice, contra o que de supremo criou a inteligência humana, devemos lutar por ela. Este curso não tem senão uma finalidade: insuflar em cada um de vocês o espírito de luta em defesa do tomismo. Claro, também o armar-nos contra os ataques insidiosos do mundo, mas, sobretudo, o preparar espécies de soldados na luta pela defesa do tomismo. Dizia o Papa Pio XI, a Suma Teológica é o céu visto da terra. Pois podemos acrescentar, parafraseá-lo, dizendo: e a doutrina de Santo Tomás, a parte disso, é a terra vista como o céu quer que seja vista, em ordem a ele mesmo. Nesses 4 anos, tentemos formar-nos para defender, para tornar o tomismo uma espécie de sangue nosso. E verão todos que o fazê-lo, o imbuir-se, o embeber-se do tomismo é um gáudio, é um gozo, é uma alegria, é uma satisfação. Sobretudo quando se ordena, como deve ordenar-se, tudo na vida do homem ao fim último do homem e de todo o universo, que é Deus mesmo. Até a próxima aula.